Boa tarde, meu povo. E aí, mulherada? Boa tarde. Vamos falar de autoaceitação hoje. Pilar, para que a gente consiga se livrar da dependência emocional, para que a gente consiga colocar os nossos planos em prática. Bem-vinda, Ana! Bem-vinda! Vamos falar de autoaceitação hoje. Jackson, bem-vindo. Vamos falar de autoaceitação. Drica, bem-vinda. Tarô para todos nós, que maravilha. Bem-vinda, bem-vinda. Símbolos, muito bom. Eu trabalho com símbolos. Sou uma psicóloga junguiana. Símbolos ajudam muito a gente a entender, né, a compreender a nossa vida. Maravilhoso. Gente, dei pausa aqui na música pra gente começar a falar de autoaceitação. Né? Bora falar de autoaceitação, que é um pilar da nossa autoestima, né? Da base onde a gente vai construir, né, a nossa autoestima. E a autoestima é tudo, né, gente? Pra gente poder colocar os nossos planos em prática, que é algo que eu falo muito aqui, né, nesse canal, que o meu objetivo aqui é ajudar as mulheres a vencer a ansiedade, né? Colocar os seus planos em prática, porque eu sei que quando a gente tem ansiedade, a gente tem muito plano, muita coisa aqui na cabeça e sabe que tem que fazer e tem vontade de fazer, só que não consegue colocar em prática, né? Tem algumas coisas ali que ficam atravancando, boicotando, né, a nossa realização. A gente tá insatisfeito, a gente tá olhando coisas que a gente precisa resolver, né? Às vezes alguma coisa que a gente precisa fazer na nossa vida, alguma atitude que a gente precisa tomar, alguma virada de chave, alguma transformação, às vezes no trabalho, no relacionamento, nas amizades. Então, às vezes a gente sente que a gente precisa virar o jogo, né? Virar a mesa ali, né? Mas a gente precisa de autoaceitação para isso. A gente precisa estar forte, a gente precisa estar firme em nós para que a gente consiga dar esses próximos passos. Bem-vinda, Mércia! Seja bem-vinda! Então, gente, vim falar hoje aqui com vocês sobre esse pilar, né, da autoaceitação. Porque quando a gente não se aceita, a gente entra em relacionamentos tóxicos, a gente fica dependente emocional do outro, né? Essa semana eu recebi várias mensagens no meu direct de um vídeo que eu fiz sobre dependência emocional. Então, se vocês não viram, vão lá no meu feed, dê uma olhada, né? Então, isso mexeu demais com a mulherada, né? A dependência emocional. Que é isso, né, gente? A gente precisar do outro emocionalmente como pilar na nossa vida. A gente não consegue se ver sozinha, né? A gente precisa do outro. Então, se o outro vai embora, eu sinto que tem um buraco dentro de mim. Eu não consigo viver a minha vida sem o outro, né? Valdomira, bem-vinda! Então, o quanto, né, que a autoaceitação é a base, né, para que a gente consiga se livrar, inclusive, da ansiedade, né? Porque o que é a ansiedade? É essa dificuldade que a gente tem, esse medo de perder o controle, né? Então, se a gente está num relacionamento e que a gente é dependente emocional do outro, a gente o tempo todo tá correndo o risco de perder o controle da relação, né, de nós mesmas, das nossas emoções, porque o outro vai embora, acabou, né, a minha vida, os meus planos, a minha estrutura interna. Sandra, bem-vinda. Fábia, bem-vinda. Então, a autoaceitação é a base, né, da nossa estrutura emocional, para que a gente consiga entrar nas relações, estar bem nelas, né, para que a gente consiga colocar os nossos planos em prática, né, para que a gente consiga estar de bem conosco e com a nossa verdade. Porque senão a gente acaba se sentindo errada, culpada o tempo todo, né? Quando a gente não tá alinhada de bem com quem nós somos, com o que a gente tá fazendo, achando que tá certo, confiando nas nossas decisões, no nosso caminho, né? As outras pessoas vêm falar alguma coisa, a gente já se acha errada.
A gente já não confia naquilo que a gente decidiu, naquele caminho que a gente começou, né? Por quê? Porque falta autoaceitação, a gente fica dependendo do outro me aceitar, do outro me aprovar, para que aí sim eu consiga ter segurança no que eu tô fazendo, né? Acreditar nos passos que eu estou dando, né? Então a gente tem muito medo de avançar, de tomar as decisões, mudar de emprego, né? Às vezes mudar de carreira, colocar, quando eu falo colocar os planos em prática, é tudo, gente. É tudo. É fazer exercício. Quantas vezes a gente não, porque eu preciso fazer exercício, que eu preciso me exercitar, e não consegue, não consegue. Coloca o celular para despertar de manhã e tal, e não consegue. Por que que eu não consigo? Eu sei o que eu tenho que fazer mentalmente, né? Tá tudo aqui na cabeça. Eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que colocar, né, tirar aquele projeto da gaveta e colocar em prática. Mas por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu tenho essa dificuldade, né? Isso acontece, gente, por questões inconscientes. É aquilo que a gente chama de auto-boicote. Né? Por que que a gente se boicota? Por que que a gente não consegue manter a nossa rotina, manter os nossos projetos, colocar em prática, né? Glaze, bom dia. Bom dia não, boa tarde já, bem-vinda. Daniel, bem-vindo. Renata, bem-vinda. Então, por que que a gente não consegue colocar em prática, de fato, aquilo que a gente quer? Né? Por quê? Porque tem motivos ali inconscientes, boicotadores, que fazem com que, por exemplo, por mais que você coloque o seu relógio para despertar, vou fazer um exercício físico segunda-feira, amanhã, segunda-feira, hein, gente? Segunda-feira é o dia. Né? Vou começar a fazer uma rotina mais saudável, vou começar a falar não para as pessoas, me impor, né? Dar os limites. Por que que eu não consigo? Né? Por quê? Porque tem algo aí dentro que está desencaixado, você está desencaixada de você, né? Você não está de bem com a sua verdade, você se acha errada em algum momento ali, entende? Né? Na hora que você vai avançar, tem algo ali dentro de você que você acha que você não é tão boa assim, que você é culpada, que você é errada e aquilo ali te boicota, né? Então hoje eu vim falar de autoaceitação, que é essa base. E como é que surge essa autoaceitação? Como é que se constrói isso na nossa vida? Né? Se constrói desde a nossa infância, né? Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives. Bem-vinda, Anitta, bem-vinda, Las, bem-vindo, Daniel, bem-vindos. Então, como é que inicia, né, essa autoaceitação? É da nossa infância, né? Quanto que aquelas pessoas, os adultos, nos aceitaram, nos acolheram, nos incentivaram ou não? Quando a gente cresce no ambiente em que a gente não teve esse respaldo, esse carinho, essa aceitação, né, esse estímulo de colocar quem somos para fora, né, a gente acaba crescendo adultas, né, mulheres que não se aceitam. A gente tem dificuldade em aceitar a nossa verdade. A gente fica olhando o Instagram, fica só vendo a performance da outra mulher. Né? E aí a gente fica se achando errada, a gente fica se comparando. Porque olha o que ela tá fazendo, nossa, ela consegue e eu não consigo. E aí a gente fica tanto nesse movimento da outra, que a gente não olha para as nossas próprias habilidades, né? Para aquilo que pode ser lapidado, que está em nós, né? Daquilo que pode ser colocado no mundo, né? De uma forma legítima, não mascarada. Né? Porque quando a gente fica olhando para outra, né, para as outras mulheres, achando que nossa, faz, acontece, queria ser assim, não sei o que, a gente tá imitando, né? A gente tá querendo ser o que a gente não é, se pressionando muitas vezes, porque o povo fala que você tinha que ser dessa forma. E às vezes você não é dessa forma, você é de outra, né? E aí é que é instalado o conflito, né? E aí o povo chega na terapia psíquica, chega na terapia louca. Por quê? Porque ela tá em conflito, né? Em quem ela é versus o que ela deveria ser, né? E falando em deveria ser, se você tá aqui e você ainda não baixou os presentes que tá na bio do meu Instagram, vai lá,
né? Porque lá tem exercícios. Quando eu falo deveria ser, lá tem exercícios. Quem já baixou o e-book gratuito, quem já se inscreveu para o evento, já baixou o análise de crenças. Na análise de crenças, a gente olha para esse deveria ser, é um exercício. Vai lá, se inscreve, baixa os seus presentes. Bem-vinda, Sônia, eu acho que é Maria de Fátima. Leire, bem-vinda, mulherada, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. A gente está falando de autoaceitação, quanto que isso é importante para a gente se livrar da dependência emocional, a gente está falando do quanto que isso é importante também para a gente colocar os nossos planos em prática, né? E realmente se realizar, sabe? Parar com essa procrastinação, né? Com essa culpabilização, vendo as outras pessoas conseguindo fazer as coisas, né? E às vezes a gente não, e a gente fica nessa comparação. Por quê? Porque a gente não faz em consonância com a nossa verdade, né? Que era isso que eu tava falando. Quando a gente faz as coisas, né, em consonância com quem somos, aí a coisa flui, aí a coisa acontece, né? Então, às vezes a gente fica olhando as outras pessoas e quer ser igual a outra pessoa, quer fazer o caminho igual do outro, e às vezes não é, o seu caminho às vezes não é igual da outra pessoa, né? Você tem habilidades que precisam ser colocadas para fora, que são únicas, mas que às vezes o povo não aceitou de alguma maneira, né? Alguém recriminou, alguém achou que, sei lá, esse trabalho aí que você vai fazer, esse trabalho não dá dinheiro, né? Você vai inventar agora história com isso daí, né? Ah, você quer fazer tal coisa, né? Isso não é pra você, né? Então as pessoas, elas vão projetando, e aí é uma grande sacada. Pega que isso é... Gente, abre os olhos, sabe? Abre os olhos. As pessoas estão projetando em nós. Todo mundo está projetando as suas próprias frustrações. Então, quando alguém vem falar para você, né, vem te jogar um balde de água fria, alguma coisa que, sabe, aquele fogo que começa a nascer aqui dentro, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, e a pessoa vem e te joga aquele balde de água fria. O que ela está fazendo? Né? Será que ela realmente está pensando em você? Ou será que ela está apenas projetando, né, aquilo que ela faz na vida dela, os medos que ela tem, né, porque daí você vai ver a vida da pessoa, né, então, o quanto que a gente acaba recebendo essa projeção dos outros, o medo dos outros, né, no e-book eu falo isso, tem um capítulo que eu falo só disso, né, quando a gente cresce dentro de uma família que tem muito medo, né, Esther, bem-vinda, Renata, Mirella, Elisângela, bem-vindas, mulherada. Quando a gente cresce no ambiente que os nossos pais têm muito medo de tudo, né? Então a gente acaba ficando com medo da vida, ficando com medo das pessoas, de tentar alguma coisa nova, de se relacionar, né? A gente acaba ficando aquele bicho do mato, mesmo, né? Porque o mundo é perigoso, as pessoas vão passar a perna em você, vão puxar o teu tapete. E essas crenças ficam em nós. Né? Essas crenças e esse medo inconsciente está, né, permanece dentro de nós. E a gente vai reproduzir isso no nosso dia a dia. Na hora que a gente vai fazer alguma coisa, na hora que a gente pensa em mudar alguma coisa na nossa vida, mas será que vai dar certo? E o medão, né? E o medão. Então, autoaceitação é a gente estar de bem com o que faz sentido para nós e às vezes não faz sentido para outra pessoa. E tudo bem, né? E tudo bem. A outra pessoa, ela tem a dinâmica dela, né? Uma pessoa que tem muito medo de algumas coisas, que tem as opiniões dela, fruto do quê? Da vivência que ela teve, né? E tá tudo certo. Josi, bom dia, bem-vinda. Paloma, Fabiana, bom dia. Clê, bom dia não, boa tarde já, né, gente? Boa tarde. Boa tarde, Clê, Fê. Gente, bem-vindos. Então, autoaceitação, a base, né? Para que a gente possa colocar os nossos planos em prática, né? E se aceitar, se livrar da dependência emocional, né? Que é isso que eu tava falando aqui no começo da
da live, que é uma sessão, né? Como eu disse para vocês, a gente tá aqui falando e abrindo esse inconsciente, abrindo esses motivos aí. Quando a gente trabalha, quando a gente olha, quando a gente tem coragem, né, de se melhorar, e quem tá aqui comigo tem coragem de se melhorar, né? Por isso que tá aqui, tá se olhando, tá se enxergando, para poder avançar, né? Para poder se livrar desses sintomas de ansiedade. E conseguir colocar os planos em prática. Por que colocar os planos em prática? Por que eu vim muito com esse viés agora, né? Antes eu falava muito de só vencer a ansiedade, a gente se sentir segura e realizada. Mas tem uma sacada muito grande dentro da ansiedade, né? Que é o colocar as coisas em prática. A cura, o caminho da cura tá aí, gente. Né? O que é a ansiedade? Nada mais é do que um nível de energia psíquica que fica ali na nossa mente, né? Então, quem tem ansiedade sabe que muitos pensamentos ali a milhão, né? Você fica pensando o que você tem que fazer. Ah, porque eu tenho que ligar, porque eu tenho que responder, ah, porque eu tenho que fazer um projeto, ah, porque um monte de coisa. Mas, de fato, você não consegue colocar em prática. E isso só aumenta ainda mais a sensação de que você não é bom o suficiente, de que você faz as coisas, você começa e você nunca termina, né? Então você começa a criar mais ansiedade ainda em cima disso, né? Por quê? Porque você tá paralisada, a ansiedade paralisa, né? E aí a gente acaba virando um alvo fácil para dependência emocional, né? Por quê? Porque você está desconectada de você. Você não está encaixada com o que faz sentido para você. Por isso que você não coloca realmente as coisas para fora, você não consegue colocar em prática. Tem motivos ali boicotando isso e fazendo você ficar ansiosa, né? E quando a gente não se realiza, quando a gente não coloca as nossas coisas em prática, um projeto, começar a caminhar, fazer um trabalho social, se desenvolver profissionalmente, começar a estudar alguma coisa que você quer estudar, nessas diversas áreas da nossa vida, né, gente? Porque nós temos vários papéis e a gente precisa honrar esses papéis, né? E a gente precisa olhar para eles e se realizar em todos eles. É importante que a gente não deixe os nossos papéis de lado, né? Então a gente faz uma estruturação da vida da mulher, né? Em todas as faces que ela realiza no mundo, ela precisa se realizar, né? Então, senão a gente fica aquela mulher, né? De, ai, nossa, eu tô aqui sendo mãe, tá legal tudo, nossa, queria muito, tal, puta papel bacana, tá gostoso, tô me realizando, mas queria trabalhar. Mas também quero trabalhar, também quero estudar, também quero ter as minhas amigas, sair, dar risada, conversar. Gente, é saudável, isso é saúde mental. Isso é saúde mental. Eu tenho uma paciente muito querida, essa semana ela falou pra mim, ela tava se culpando, ela tava se sentindo culpada porque ela queria ver as amigas dela. E o namorado dela falou, não, vai e tal, não sei o quê, mas ela estava se sentindo mal, ela estava se sentindo culpada, né? E gente, o quanto que isso é benéfico. Você tá com as suas amigas, você tá ali batendo papo, falando besteira, falando suas coisas. E somos essas pessoas também, né? Eu também sou essa pessoa, tô aqui, tô trabalhando agora com vocês. Mas também tem os meus bastidores. Opa, a gente tem que ter, senão a gente não sobrevive. Senão a gente vai, né, morrer de ansiedade, de depressão, das doenças mentais. Então, gente, é importante demais. Bem-vinda, Kelly, bem-vinda, Delaine, Luzia, Galdino, bem-vindas, mulherada. Então, a gente precisa desses bastidores, né? E dentro do meu trabalho, do meu método, eu faço exatamente isso, eu estruturo a vida da mulher. A gente olha para todas as faces. Quais são as faces que você tem na sua vida? Né? Você está se realizando em todas? Ou você, em alguma coisa ali, você tá travancando e você gostaria de realizar. É isso, nesse momento, quando a gente faz esse movimento, a gente começa a diminuir a ansiedade. Ah, começa. A ansiedade, ela só está dentro de nós porque a gente não coloca toda essa energia, esses pensamentos, esses projetos para fora. A gente não consegue. Tem coisas ali nos boicotando, fazendo com que a gente não acredite nesse potencial, né? Por isso que a autoaceitação é a base. Ah, que legal, Kelly, bem-vinda. Então fica aqui, não vai embora não. Fica aqui que a gente tá falando de autoaceitação
para você poder se sentir mais segura nas relações, não ficar dependente emocional e colocar os planos em prática. Fica aqui, Kelly, bem-vinda! Então, gente, autoaceitação, né? Por que a autoaceitação, a gente trabalhar agora na nossa vida adulta é importante, né? Porque quando a gente vai olhar para trás, quanto bullying a gente não sofreu, né? Quanto bullying a gente não sofreu na nossa vida, na escola, né? Com os primos, o povo tirando sarro, né? Quanto, gente? Cabelo, porque, gente, muitas mulheres. Porque eu sofria bullying por causa do meu cabelo. Eu sofria bullying porque eu era gordinha, eu tinha alguma questão. Quanto, né? E tudo isso fica em nós. Isso a gente carrega, né? Essa sensação de inadequação, de ser errada, de ser esquisita, de ser pobre, de ser, não sei, sabe? Tudo isso fica na gente depois, na nossa vida. De ser burra, né? Quantas vezes? Vamos falar aqui, vamos na lousa, né? E aí você não sabe nada da matéria, pagando uma mico lá na frente, né? Quantas vezes? Às vezes o menininho que você gostava tava ali, você pagando mico, né? Que é isso? Isso traz uma sensação de inadequação. Eu sou errada, eu sou inadequada, né? E a gente cresce com essa sensação até hoje. E é isso que vai ditar o nosso comportamento. Às vezes a gente até quer aqui na cabeça, né? A gente quer, sabe, racionalmente, pipipi o que tem que fazer, bonitinho. Mas inconscientemente, né? E quem manda na nossa vida é o nosso inconsciente, né? Por isso que a gente tem que estar, amiga dele, compreendendo o que está acontecendo aqui dentro. Para quê? Para que a gente possa fluir melhor com a vida, possa mudar, inclusive, certas crenças que tem aqui no nosso inconsciente, né? Bem-vinda, boa tarde, Flávia. Boa tarde, Maria, Regina. Boa tarde, mulherada. Isso, Kelly, fica aí, fica aqui com a gente. E então, né, a gente cria tudo isso. A gente cresce com isso. Né? Com essa sensação de ser inadequada, de ser errada. E aí, o que a gente quer? O que a gente mais quer? Se aceita. Né? A gente quer se aceita. Né? Aquela adolescente lá atrás, que era excluída no grupo, o que ela queria? Né? Ela só queria ser amada, ela só queria ser aceita, ela só queria ter amigas. Né? E aí, a gente cresce inadequada, com essa sensação de ser errada em alguma coisa, ser meio esquisita, né? Enfim. E o quanto que isso, que está no nosso inconsciente, está boicotando, né, a minha realização. Tá me fazendo sentir inadequada, uma porcariazinha, né? E aí, o que acontece? Qual que é a consequência disso? Crise de ansiedade. Né? Por quê? Porque nada realiza na tua vida, nada anda na tua vida, nada vai. Né? E aí você vê que todo mundo vai. Né? Casou, comprou casa, tá na praia, com o marido, tá não sei o quê, tá todo mundo feliz aqui no Instagram, né? Todo mundo. E a sua vida não anda, e a sua vida não vai, né? E aí isso alimenta ainda mais a sensação de inadequação. Então, enquanto a gente não decidir sair desse ciclo vicioso, porque se a gente não decide, a gente vai continuar repetindo. Né? Não sei se você já ouviu falar isso na psicologia, que a gente repete padrões, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para aquilo, como a gente foi construído, qual que foi a nossa base. A minha mãe era uma mulher confiante ou não? Ou a minha mãe foi uma mulher submissa? Né? Se a minha mãe foi uma mulher submissa que não acreditava nas potencialidades dela, a minha mãe ou quem fez esse papel, né? Quando eu falo de mãe aqui, gente, eu tô falando de símbolo materno, tias, avós, né? Será que eu tive exemplos de mulheres, né? Porque eu falo com mulheres, o meu trabalho é para as mulheres, tem muitos homens aqui me assistindo, queridos, bem-vindos, mas o meu trabalho é na ferida feminina, né? Eu entrei nesse mundo para poder entender, porque tem dores que são só do feminino, são só das mulheres. Só mulheres sentem certas dores, né, que são inerentes ao ser mulher, né, no sentido da maternidade, né, do parir, né, das discriminações, né, dos abusos que sofremos, enfim.
Então tem dores que é do feminino, essa competitividade feminina que existe, né? Você vê que quando muitas mulheres relatam isso, e eu também já vivi e presenciei isso, né? Os homens, eles se dão bem entre eles, né? Tá tudo certo. Agora a mulherada parece que quer se matar, não consegue ser amiga, não consegue confiar, né? Então quantas rejeições a gente já não viveu, né? Por sermos mulheres, por sermos seres humanos em primeiro lugar, mas também por sermos mulheres. Né? Então, essa falta de confiança que a gente tem hoje, que está impedindo a gente de avançar, de colocar os nossos planos em prática, né? De se sentir mais segura para se relacionar na empresa, com o chefe, né? A autoaceitação, você tá bem com você, você tá segura para conversar com os outros. Porque senão a gente fica morrendo de medo, né? Frágil, vulnerável. Falta de controle. O que é ansiedade? Sensação de falta de controle, de vulnerabilidade. A qualquer momento alguma coisa pode me acontecer. Quem tem picos de ansiedade muito alto, como por exemplo eu já tive, por isso que eu tô aqui hoje falando disso. Já tive, gente, altas crises de ansiedade, sensação de morte na pele. Vou morrer, vai ser agora, daqui a pouco. Vou passar daqui para melhor. É assim. O que é isso? Né? É sintoma de que questões emocionais não estão bem dentro da gente, em que a gente está se sentindo vulnerável demais, a gente não está tomando controle e as rédeas da nossa vida. Ansiedade é a sensação de falta de controle. Por que você está sentindo que você está perdendo o controle da sua vida? Em quais dessas áreas que eu mencionei aqui, né, que eu disse para vocês que a gente trabalha, né, a gente estrutura a vida da mulher nessas faces, quais dessas faces você está perdendo o controle? Né? Você não está tomando as rédeas mesmo da sua vida e fazendo acontecer. Por quê? Né? E a gente sempre chega na autoaceitação. Sempre. Eu não acredito em mim, eu não confio em mim, eu acho que eu sou uma porcaria, eu não me acho boa o bastante. Né? E aí quem não se acha boa o bastante, pega qualquer parceiro, parceira, viu? Pega qualquer um e fica dependente emocional, né? Porque eu não sou boa, não mereço. Quem não é boa bastante não merece nada, né? Não merece nada, né? Merece porcaria, né? Na vida, né? Aí aceita qualquer amizade tóxica, aí aceita qualquer relacionamento, né? Aí aceita qualquer emprego, qualquer salário. O povo fala do jeito que fala com você, você não fala nada, você não se impõe, né? Então, autoaceitação, né? Nossa, Kelly, pois é. Eu também já fui pro hospital, né? Primeira vez que eu tive ansiedade, fui parar no hospital. Também pensei que tava infartando. E o médico falou, não, é crise de ansiedade. E eu já fazia terapia, né? E aí, a partir disso, eu fui em busca, né, da minha melhora, de aprofundar os meus conhecimentos da ansiedade. E foi quando eu descobri os conhecimentos, né, do feminino, né, do sagrado feminino, que é o que eu trago aqui para as mulheres, né? Porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não nos é passado esse conhecimento dessa potência que nós temos dentro de nós, né? A dinâmica da sociedade em que a gente vive, que é uma dinâmica patriarcal, e tá tudo bem com o masculino, maravilhoso, a gente precisa muito desse masculino, dessa dinâmica masculina na nossa vida, né? Até pra gente conseguir ter disciplina, né? O que é o masculino? Né? Essa disciplina que é importante para que a gente consiga as coisas, né? Que nem amanhã, segundona. Quero começar a fazer exercício. Precisa ter disciplina para você começar a fazer exercício, né? E ter disciplina é uma dinâmica do masculino, né? E masculino, lembra, quem tá aqui comigo que tá chegando que ainda não sabe, masculino existe dentro de nós, masculino e feminino. Nós temos as duas dinâmicas dentro de nós, apesar de sermos mulheres, né? Então essa dinâmica do masculino é maravilhosa e a gente precisa dela para que a gente consiga se estruturar. A gente precisa dos dois, das duas metades, né, dentro de nós. Nós somos inteiras. Olha que maravilha, gente. A gente é inteira, a gente tem tudo. Todos os recursos estão dentro de nós. É só a gente aprender a acessar e trabalhar com eles. Vamos lá. Tami, bem-vinda. Rosemary Dornelas, bem-vinda. Naya, Tami, Morgana, Nádia, bem-vindas, mulheres, bem-vindas.
Muito bom ter vocês aqui. Vão me falando aqui o que vocês estão achando da live. Falei. Vou tomar uma água enquanto vocês me contam aqui. Gente, ansiedade não é brincadeira. Não é brincadeira. Zélia, bem-vinda. Gente, então, a gente tá falando de autoaceitação, né? Então, por que que a autoaceitação é importante? Ai, Tami, que bom! Fico muito feliz que você tá gostando. Então, continue aqui. Bora que a gente vai... Tamo aqui. Eu tô ainda na introdução, gente, do negócio. O negócio ainda vai esquentar, ainda vai ferver aqui. O negócio vai pegar fogo. Eu tô aqui só ainda começando, ainda bater um papo, né? Que a gente começa assim, né? E na limpeza da casa, né? Quem faz faxina aí sabe. A gente primeiro, né, arruma bagunça dos filhos, fica tudo bagunçado, tudo espalhado. A gente primeiro arruma, tira o grosso, pra depois a gente ir fazendo a limpeza mais refinada da coisa. Então é isso que eu tô fazendo agora. A gente tá tirando o grosso ali e nós vamos ainda aprofundar. Que bom, Kelly, que bom, fico muito feliz. Mulher sem mais emoção e mais razão, mas é verdade, nós somos inteiros, somos inteiras. Nós temos as duas polaridades dentro de nós e a gente precisa aprender a acessar. Gente, quando eu aprendi a acessar, não que eu não passe perrengue, né? Lógico, ser humano também, tô aqui junto com vocês, né? Mas quando a gente sabe, quando a gente aprende certas técnicas, quando a gente entende certas coisas, né? A gente tem ali muita ferramenta, né? Pra gente acessar e encontrar o nosso equilíbrio. Beto Ivone, bem-vinda. Monteiro, Bruna, bem-vinda. Kirka, bem-vinda. Então, gente, bora falar de autoaceitação, né? Então começa lá na infância, acontece tudo aquilo, né? A gente sofre bullying, às vezes a família não aceita certas coisas, né? Na nossa adolescência, é interessante, na adolescência de todos, né? A gente acaba colocando muito da nossa verdade, da nossa personalidade pra fora. Então quem tem filho aí sabe que a adolescência é aquela fase, né? Todo mundo sabe. Então a gente tende a colocar a nossa personalidade pra fora, a gente tende a querer se encaixar nos grupos, né? Que é onde o bicho pega, que daí você não consegue se encaixar em nada, você se acha errado e aquilo fica em você, né? E quando você vai pra casa, e eu acho muito interessante, muitas vezes a gente tem várias faces, né? E a gente não consegue integrar essas faces. Então eu sou uma com as minhas amigas, eu sou outra com a minha família, né? Então eu tenho uma roupa do rolê e uma outra roupa para vestir com a família, né? E tudo bem, gente, faz parte mesmo, né? A gente tem que ser uma, né? Às vezes num momento, todo ambiente pede, né? Uma determinada postura. Mas o quanto que você tem medo das outras pessoas descobrirem, por exemplo, da sua família, que você é assim, assim, assado, que você faz isso, isso e isso. Né? Então esse medo, essa sensação de ser inadequada, de ser errada, deles não me aceitarem. Gente, quem não sente a aceitação da própria família tende a não se sentir aceita em nenhum outro lugar, né? Ou então a gente acaba elegendo outras famílias simbólicas, né? Então às vezes um pessoalzinho da escola, do colégio, né? Um pessoalzinho ali da igreja que você frequenta, né? Então a gente acaba elegendo algumas famílias simbólicas que nos acolham. Mas essa sensação de estar errada, né? Patinho feio. Quem aí conhece a história do patinho feio? Né? De estar errada, de ser inadequada, a gente leva pro resto da nossa vida, né? E isso acaba influenciando nas nossas relações, né? Então aí fica aquela mulher louca de ciúme do cara, da companheira. Por quê? Né? Porque a outra pessoa, você não sabe se a outra pessoa vai te querer, né? Você não sabe, você mesma não sabe do seu valor, você mesma não se aceita, né? Não se acha uma mulher incrível.
Então, quer dizer, é lógico que você vai achar que o outro também não vai te achar uma mulher incrível, né? Então, a gente acaba ficando vulnerável, dependente emocionalmente dentro do relacionamento, morrendo de ciúme, né? Que nem eu disse no começo da live, eu recebi essa semana vários directs de mulheres que viram um vídeo que eu fiz sobre dependência emocional. Se você não viu, vai lá, dá uma olhada no feed, falando que não conseguem sair da relação, que estão sofrendo. E tudo isso causa o quê? Ansiedade, porque você fica ali, né? Vai terminar, não vai terminar, tá com outra, não tá com outra, e você ali naquela vulnerabilidade, né? Então me ama, me odeia, o que tá acontecendo aqui e tal. E teu coração acelera. Você não tem mais pique de fazer nada, bem. Você não tem pique de comer, você não tem pique de fazer exercício, você não tem pique mais de nada. Você se acha uma porcaria, né? Aí fica lá fuçando na internet, olhando, comparando, se achando teu corpo feio, achando suas roupas e tal, né? Então, gente, espera um pouco, né? Vamos parar, vamos olhar para nós. Não é esse o caminho. Você só está alimentando mais ainda a sua sensação de inadequação quando você faz isso. Quando você se compara, né? Quando você se rebaixa. Né? Você está alimentando ainda mais isso. E aí é o que eu falo, gente, da gente conseguir resgatar dentro de nós a nossa mãe suficientemente boa, que existe dentro de nós. E a gente consegue ativar ela dentro de nós. Né? Porque eu sempre peço para as minhas pacientes fazerem essa visualização. Né? Então, imagina você criança. Se você hoje que está aí chorando por uma dependência emocional, você que está aí hoje sofrendo por uma ansiedade, coisas que você quer colocar em prática você não consegue, se achando inadequada, imagina você agora aí na sua frente. Se veja agora, você pequenininha, ali 3, 4 anos, pequenininha, ou a lembrança que você tiver, que vier à sua mente de você pequena. Né? O que você falaria para essa criança, para essa menina que está morrendo de medo, que está passando por uma dependência emocional, que está se humilhando num relacionamento, que está perdida, que está destruída, que está machucada, que não consegue colocar o que tem em mente em prática, que não consegue se impor? O que você faria com essa menina? Né? Normalmente o que a gente faria é acolher, né? Pegar no colo, né? É a nossa tendência, né? É a nossa maternidade, né, à tona. E não precisa ser mãe para ter maternidade, né? A gente consegue adotar filhos simbólicos, bichinhos, filhos, pessoas, projetos. Tudo isso a gente consegue colocar a nossa maternidade para fora, né? Sofia, bem-vinda. Adri, bem-vinda. Daiane, Fê, querido. Nalva, Rosângela. Bem-vindas, bem-vindos. Então, a gente precisa resgatar, né, essa mãe interna que vai cuidar de nós, que hoje já não tá mais na minha mãe, né? Graças a Deus eu tenho a minha mãe viva hoje, né, para eu usufruir da companhia, do carinho, do amor dela. Mas quem precisa fazer isso por mim sou eu mesma. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai conseguir fazer isso, né? Nós é que precisamos fazer esse movimento. Da gente se acolher. Quando a gente faz esse exercício de se ver pequena na nossa frente, ali com essa idade pequenininha, 3, 4 anos, chorando, sofrendo o que você está sofrendo agora, com ansiedade, com angústia, depressão, dependência emocional, né? Normalmente a gente acolheria essa criança. E por que a gente não faz isso com a gente mesma? Não faz, né? É só porrada. Né? Só culpa. Ah, porque você não fez. Ah, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas você é errada, você é inadequada, você começa mesmo as coisas e não termina. Ah, porque você foi falar isso com fulano, porque você não devia ter falado, coitado do fulano. Olha o pensamento aí, boicotador. Né? Boicotador. Né? Contrário à autoaceitação. Ao invés de você estar do seu lado, falar, não, falei sim, falei que eu tinha que colocar um limite ali naquela situação, né? Pode ser que eu tenha me exaltado um pouquinho, pode ser que eu tenha falado de alguma maneira, posso até lapidar a forma como eu falei, né? Posso até lapidar, posso aprender a desenvolver essa habilidade de ser mais assertiva na minha comunicação, tá tudo certo, mas eu não vou me culpar.
Porque talvez aquilo que eu falei foi para me defender, foi para estar do meu lado, né? Só que o povo coloca na nossa cabeça que toda forma de defesa, né? Ah, você é muito reativa, ah, você é errada. E aí a gente compra essa ideia e se acha errada mesmo. E aí a gente não confia no que a gente está sentindo, no que a gente quer, no que a gente está impondo. A gente não fica do nosso lado. Bem-vinda, Simone! Rosângela, bem-vinda! Everton, bem-vindo, Cibele, bem-vindos, bem-vindos. Então a gente não fica do nosso lado, né? A outra pessoa vem falar, porque realmente, né? Eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, mas não deixar de lado, não se deixar de lado. Por que eu falei? Por que eu me impus? Putz, eu tinha um motivo para falar. Falei porque eu me sentia acuada, falei porque eu tinha que me defender. Né? Então a gente precisa parar de se culpar. Ah, porque tudo culpa, tudo errada, né? Porque a gente está reproduzindo o olhar que tiveram da gente lá atrás, lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, e a gente reproduz esse olhar conosco mesmas. Né? Então a gente não consegue avançar com esse tipo de crença, não consegue. Por mais que a gente saiba o que tem que ser feito, o inconsciente vem e passa uma rasteira, te boicota. E aí o celular desperta, você não consegue levantar para fazer os seus projetos, você fica dependente emocional da outra pessoa. Quando você vê, você já tá ali naquela relação, você já tá vendo o que a pessoa tá fazendo, tá passando mal, tá se comparando. Tudo isso o que é? O inconsciente. Né? Então a gente precisa trabalhar nessas profundezas aí, do inconsciente, das crenças que nos construíram e que fazem com que a gente não tenha essa autoaceitação. Que é a base da autoconfiança. Vem antes da autoconfiança, gente. A autoaceitação vem antes. Porque não tem como você confiar em você se você não se aceita. Né? A gente precisa olhar para quem nós somos, aceitar quem nós somos, parar de se julgar, parar de ser carrasca da gente mesma, ser mais mãe. Pode ser que você não teve a sua mãe, né? Pode ser que você tenha falta de mãe. E às vezes mesmo quem tem mãe viva, que criou de comida, né? Às vezes não esteve emocionalmente próxima. Né? Então a gente sente às vezes essa falta desse cuidado. Por isso que a gente não aprendeu a se cuidar. Quando a gente sente falta da nossa mãe, de alguma maneira, né? É porque de certa forma, a gente não aprendeu a ser essa mãe para nós mesmas, porque a gente às vezes nem teve essa mãe que cuidasse, que amparasse, que acolhesse, né? Que dissesse para você, você não é culpada, você tá certa de se defender, de impor seus limites, ir atrás dos seus sonhos. Quando a gente não tem esse apoio, a gente não sabe fazer isso com a gente. É normal que a gente não saiba. É só uma consequência. Né, um resultado de uma história, e tá tudo certo, né? Vamos lembrar, né, gente, a nossa mãe, as nossas mães, né? Eu falo das mães porque quando eu falo desse olhar pra gente, desse autocuidado, né, que é o que a gente tá fazendo aqui. Quando a gente tá na live terapia, né, a gente tá exercitando o autocuidado. Você tá se cuidando, você tá se olhando, você tá querendo melhorar, você tá querendo se fortalecer, você tá se acolhendo. Né? Então isso é autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando de mãe. Né? Mãe é que traz essa noção, esse conceito de cuidado para a nossa vida. Né? Claro que tem pais, né, que tem também essa dinâmica mais feminina, que daí traz esse autocuidado. Mas geralmente quem faz isso é a imagem materna, né? Mas às vezes elas vêm através dos homens. Alguns homens têm uma dinâmica bem feminina e bem acolhedora, né? Então, eu tenho inclusive uma paciente que isso vem muito do pai dela, né? E esses dias ela tava chorando, quero meu pai, tô com saudade do meu pai, né? Por quê? Porque é esse lugar, né? Onde ele acolhia, né? A mãe já era mais rígida e o pai era mais amoroso, era esse abraço, né, esse acolhimento, e ela tava mal com o pai dela, e aí voltaram, né, a relação. Então é isso, né, gente, quanto que a gente precisa.
E às vezes a gente não tem os pais físicos aqui, ou alguém que faça esse papel, né? E na verdade, por mais que a gente tenha, não supre. Por quê? Porque são seres humanos também, tentando fazer o melhor que podiam, né? Então, se sua mãe não foi essa mãe emocionalmente presente na sua vida, que te impulsionou, que fez você acreditar em você, nas suas capacidades, né? Ou mãe, ou vó, tias, enfim, eram pessoas que também não tinham para dar, né? Nem na vida delas. Então, quando a gente vai, daí eu pergunto, né? Tá, e a vida da tua mãe, como é que foi? E aí começa. Ah, não, minha mãe aconteceu isso, sofreu isso, sofreu isso, sofreu isso, e a gente... E aí, será que ela tinha condição de dar? É mesmo, não tinha. É mesmo, né? Agora pensando bem, o negócio era feio ali, não tinha condições, né? E aí? E aí a gente vai escarnecer dessa mãe? Lógico que não, né? Porque a gente tá aqui também, às vezes somos mães também, a gente sabe que estamos também num processo, porque além de sermos mães ou qualquer papel, né, que a gente exerça na nossa vida, nós somos seres humanos, né? E estamos também aprendendo, então exigir dessa mãe é exigir também de nós, né? Quando a gente exige muito do outro, é porque essa exigência existe dentro de nós. E exigimos fora e exigimos dentro. Somos exigentes. Porque você tinha que ter me dado, porque você tinha que ter feito. Né? Então, esse dedo que a gente aponta para o outro, como, né, todo mundo sabe, a gente deveria estar apontando para nós. Eu deveria ter feito por mim. Né? Claro, na infância e na adolescência, às vezes não tem como a gente fazer. Mas agora, a partir do momento que você está aqui comigo, que você está ouvindo isso, que você está tomando consciência, às vezes você já até tem consciência disso tudo. Só estou reforçando. Né? É você que tem que fazer por você. É você que tem que ser essa mãe interna que vai acolher essa criança, essa menina que está chorando. Né? Por que ela está chorando? Machucaram ela? Falaram mal dela, difamaram ela. O que fizeram com ela? Né? Então, acolher, não, eu tô aqui para você. Eu tô aqui junto com você. Né? Então, a gente fazer esse movimento. E nesse movimento a gente entra na autoaceitação, aceitar as nossas dores, aceitar aquilo que nos machuca, que nos incomoda, admitir essa parte sombria que existe dentro de mim, né? Eu sei que a gente precisa colocar as nossas máscaras sociais para poder ir pro trabalho, para poder não sei o quê, porque a gente não vai ficar contando choradeira, né? Pelo mundo. Mas aqui, agora, gente, esse é o momento, né? Quando a gente tá aqui domingão, sabe? Tirar as máscaras mesmo, vamos falar mesmo disso, quero me melhorar, quero me fortalecer. Sabe, a gente precisa, a autoaceitação é olhar também para aquilo que nos incomoda. Tem muita gente que fala, eu não gosto de ficar olhando para as coisas que me incomodam, porque eu fico entrando na coisa, eu tenho medo de piorar, então eu fico evitando, né? Às vezes a gente tem mesmo essa dinâmica de evitação, né? Vou evitar falar, evitar pensar que não me incomoda, deixar pra lá, pensar em outra coisa, me distrair, né? Bora Instagram. Mas a gente só tá passando por cima, assim como os adultos fizeram com a gente, né? Assim como os professores fizeram com a gente, como as pessoas que às vezes a gente confiou, que a gente precisava de cuidado, de incentivo, fizeram com a gente, passaram por cima dos nossos sentimentos. E assim aprendemos e assim seguimos passando por cima dos nossos sentimentos, passando por cima das nossas necessidades, negligenciando o que a gente precisa, negligenciando as nossas dores. Né? Rosângela, que bom, é isso. Primeiro passo, né? A gente se conscientizar, preciso melhorar, preciso olhar, né? Preciso me cuidar, autocuidado, vou começar a exercitar o autocuidado. Né? Autocuidado, gente, não é só me maquiar, lavar o cabelo, fazer hidratação e tal. E não adianta nada se por dentro você tá destruída. Até dá uma melhorada, dá uma elevada na autoestima, tal, você se arruma e tal. É um recurso. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa aí que a gente precisa olhar.
né? Tem muito mais coisa que a gente precisa aprofundar para realmente se sentir mais inteira, mais integrada, mais confiante, né? E tudo começa com a autoaceitação. Bora! Marcela, lindeza, bem-vinda! Boa tarde! Ai, nossa, que lindo! Mulherada Ateliê, Vilciane, bem-vinda! Rosângela, então, quais os melhores dias para as lives? Bora! Ai, Má, linda! Bora, quais os melhores dias para as lives? Tô fazendo live toda quinta-feira, às 19 horas. A gente tem live. Mas essa semana, a partir de amanhã, a gente começa a jornada Dona de Si, durante essa semana inteira, né? Que começa amanhã, dia 17, e vai até o dia 27, onde a gente vai ter uma live muito especial, que são as 3 chaves mentais para você vencer a ansiedade e colocar os seus planos em prática. As inscrições já estão abertas, o link tá na bio. E eu preparei 2 presentes maravilhosos para quem se inscrever no evento. Então começa amanhã a nossa jornada, estamos juntas. Essa semana, então, a gente vai ter live todos os dias eu vou colocar aqui para vocês nos meus stories, no feed, a programação. Então estejam aqui, a gente vai juntas construindo passo a passo esse fortalecimento, né? A gente sai desse caos emocional para que a gente consiga chegar, né, numa segurança interna, colocar realmente os nossos planos em prática e se livrar aí da dependência emocional, né? E tudo isso através dessa autoaceitação, né, disso tudo que a gente tem falado. Então, se você ainda não se inscreveu pro evento, se inscreva, o link tá na bio, e eu preparei 2 presentes para você começar a exercitar tudo isso que a gente tá falando aqui agora. Quem se inscrever consegue baixar, primeiro, uma análise de crenças limitadoras, né? A gente tá falando aqui dessas crenças, né, de tudo aquilo que está dentro de nós, que nos boicota, né, que não deixa a gente confiar na nossa capacidade, né, não deixa com que a gente aceite quem somos, a nossa verdade, as nossas habilidades, né. Então essa análise eu preparei de presente para vocês, tá lá para vocês baixarem. Lá vocês vão conseguir fazer exercícios práticos ali, né? E tomar consciência, que nem eu falei agora há pouco do deveria, né? O que eu deveria? Por que eu deveria fazer isso? Essa autocobrança aí que a gente fica, né? Do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que fazer. Então lá nesse exercício você consegue tirar muita coisa limpa que tem aí dentro da tua mente e tomar consciência. E aí, com as respostas desse primeiro presente, né? Desse exercício que eu preparei, o segundo presente é um e-book muito especial que se chama Por que Não Acredito em Mim, onde você vai usar as respostas, né, desse primeiro questionário para poder se trabalhar no e-book. Então vai lá, se inscreve, baixa os 2 presentes para você já começar a nossa jornada já com o pé direito, colocando as coisas em prática, a mulher do céu, colocando já em prática esse autocuidado que a gente estava falando aqui, né? Então ir atrás, sabe, de algo que te desenvolva, né? De algo que te fortaleça, né? A gente fica buscando, às vezes, no relacionamento, faz o cara, a mina, o sol da vida, né? A pessoa é tudo pra mim, vai me realizar em tudo. Não vai te realizar em tudo. Não vai, é falho, é humano, vai pisar na bola, vai dar mancada. E se você não estiver firme nas suas outras faces, você vai sucumbir, entende? Você vai ficar mal, você vai entrar na dependência emocional, né? Então a gente precisa se fortalecer em todas as áreas da nossa vida, né? E o autocuidado é a base de tudo isso. E a gente não tem, muitas vezes, esse costume de se cuidar, porque não aprendemos isso, né? Na nossa família, às vezes, as mulheres, as nossas mães, as nossas avós não tinham essa dinâmica, né? De se olhar, de se perceber as suas emoções, dar credibilidade, validar o que está sentindo, né? A gente não valida o que a gente está sentindo. A gente passa por cima, como eu estava dizendo agora há pouco, né? A gente desvalida, né? Em prol do outro, em prol do que vão achar, né? Em prol do que é certo. E a gente vai passando por cima das nossas emoções. A gente não exercita esse autocuidado,
né? Então, esses 2 presentes que eu preparei para vocês é para que, de fato, vocês comecem a exercitar o autocuidado, né? Para que a gente comece a estruturar essa autoaceitação, né? Me amar do jeito que eu sou, nas minhas habilidades, né? O que eu tenho de único para colocar no mundo, né? Então, realmente assumir isso ao invés de ficar em conflito, né? Do que eu deveria fazer versus o que eu quero fazer, né? O que eu deveria ser, o que as pessoas esperam de mim versus quem eu realmente sou, né? Então, se a gente não teve essa mãe lá atrás para nos ensinar esse autocuidado, que hoje vocês já estão exercitando aqui comigo, ao vivo aqui, se vocês estão aqui me ouvindo, é porque vocês estão exercitando autocuidado. Se a gente não teve essa mãe para nos ensinar isso, se a gente não teve uma mãe que não nos ajudasse na estruturação dessa autoaceitação para que hoje a gente confiasse nas nossas capacidades, né? Mãe ou qualquer figura que fez esse papel na tua vida, né? A gente precisa desenvolver isso depois, mais tarde. A gente vai precisar desenvolver isso, né? Para que a gente possa ter segurança para se relacionar, para colocar os nossos planos em prática e se livrar, né, gente, da ansiedade. Porque a ansiedade é isso, é aquela menininha insegura, inconsciente, que tá lá dentro, que tá frágil, que se acha uma porcaria, que se compara, que tem ciúme, que tem dependência emocional, né, que se sente vulnerável, né, vai perder o controle, medo. É essa menina acuada que tem aí dentro, ainda, né? E juntas nós vamos mudar isso daí. Bora mudar, mulherada. Bora, vocês estão aqui comigo, não é possível. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E essa semana vamos fazer, vai ser assim, um movimento forte para que a gente possa mudar essa realidade. Mulherada, obrigada. Finalizando a nossa live. Me contem aqui o que vocês acharam. Ai, meu Deus. Me contem aqui o que vocês acharam. Corações! Vocês gostaram, gente? Fez sentido? Me fala. Preciso saber, preciso do feedback de vocês. É pra vocês que eu tô fazendo isso, né? Eu estruturo, às vezes, os temas, né? Conforme vocês vão me mandando mensagem, conforme vocês vão falando das necessidades, né? E aí eu pego e faço a estruturação do que eu vou falar e trago pra gente conversar, né? É pra vocês, é pra fortalecer. Ai, que bom, Tami, Rosângela, fico muito feliz que vocês tenham gostado, que bom que fez sentido, que bom, é isso aí, mulherada. Nós temos muitos conhecimentos que a gente pode aprofundar, né, que a gente pode se fortalecer. Quando a gente fala de autoaceitação, a gente está falando também de chegar nesse lugar da humildade, né, quando a gente se aceita, a gente entra nesse lugar de falar, eu preciso mesmo, é isso, eu preciso melhorar alguns pontos na minha vida para eu conseguir avançar, né? Então, a autoaceitação é chegar nesse lugar mesmo, né? De sou muito boa em muitas coisas andam, mas tem coisas que eu preciso olhar, tem coisas que eu vou precisar, né? Trabalhar, me cuidar, me acolher, e tá tudo certo. Somos humanas, a gente não precisa fazer tudo certo, a gente não precisa ser perfeita, a gente tem as nossas falhas, tem as nossas questões, mas o diferencial, né, é o quanto a gente olha para isso, o quanto a gente se acolhe, o quanto a gente tá do nosso lado em primeiro lugar, antes de estar do lado de qualquer outra pessoa, né? Porque todo mundo passa e a gente aqui fica. Tá bom? Bora! Gente, obrigada! Beijos, beijos, beijos. Flávia, que bom, beijo. Daiane, ai, que lindeza, que bom. Tami, Clê, lindeza. Obrigada pela presença, Rosângela, Fernanda. Gente, valeu. Um ótimo domingo para vocês. Divirtam-se, aproveite, fique com você, faça as coisas que te fortaleçam, vá fazer coisas que você gosta, esteja do seu lado, se nutra, se coloque em primeiro lugar, sempre. Beijo, gente. Bom domingo pra vocês.